pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, tenho a honra em recebê-los para a continuidade do simpósio em comemoração aos 25 anos deste programa. Iniciando as atividades do dia, teremos a palestra intitulada Desafios para a Pesquisa em Saúde Coletiva. Convidamos a nossa palestrante, professora doutora Rosana Tereza Onopo Campos, professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na mesma instituição, é a atual presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, atua na área de saúde coletiva com ênfase em gestão e subjetividade, saúde mental, planejamento em saúde e políticas públicas e avaliação de políticas e serviços. Por favor. Oi. Então, pessoal, bom dia. Eu queria começar agradecendo muito o convite para estar aqui, né? Pessoal da Ellen, do professor Toninho. A gente vizinho, mas não se visita tanto, né? Apesar de que tem proximidades, às vezes, assim, de conversas, de pesquisas. Então, é muito bom vir na festa, né? Acho que eu só adoro festa. 25 anos é uma idade muito importante, né? E de fato é um privilégio poder estar com vocês aqui. Eu preparei essa apresentação um pouco a partir da minha... Acho que como a gente faz quase tudo na vida, a partir do seu, o que eu chamo seu observatório particular, né? A gente vai acumulando certos vieses de leitura, né? De análise de interpretação. Não sou uma estudiosa da ciência enquanto epistemóloga, mas acho que pelo trajeto da Abrasco, fui coordenadora do programa, fui membro do fórum de pós-graduação, enfim, tenho algumas reflexões em relação ao que nossa área tem enfrentado e como tem podido ou não enfrentar alguns desafios do que eu acho que seja a ciência contemporânea no Brasil, particularmente no nosso campo, claro, da saúde coletiva. Então vou me concentrar um pouquinho nisso e, enfim, ficar à disposição depois para, se vocês quiserem fazer comentários, questionamentos, enfim, porque eu acho que é um tema muito relevante, muito importante e muito importante na atual conjuntura, né, que a gente está, de ter, neste momento, um governo progressista tentando voltar a colocar a ciência para funcionar depois de 5, 6 anos praticamente, né, de um desastre, de um desmonte do financiamento que a gente teve para a ciência e tecnologia. Então é um momento muito crítico, eu diria, crítico com suas duas, como possibilidade de oportunidade, mas também crítico como periclitante, né? Então acho que a gente precisa pensar nas duas questões, né? Então eu vou me apresentar para que vocês possam compreender um pouco assim, esse meu lugar de fala, vamos dizer assim. Eu sou, todos percebem pelo meu sotaque, né? Não sou brasileira, sou argentina, no Brasil desde 95, sou médica, sou psicanalista e sou professora de uma escola médica também, né? E minha área de pesquisa tem sido fundamentalmente a de avaliação de serviços e redes de saúde, pesquisa de implementação, saúde mental, algumas articulações entre teoria crítica, estudos culturais, políticas públicas, subjetividade e saúde. São mais ou menos os temas pelos que eu tenho transitado nos últimos 20 anos, vou dizer assim. E tem algumas áreas onde eu trabalho, de fato. Então eu também acho que é importante mostrar isso, porque práticas que de alguma forma moldam minhas reflexões, o que eu vivo, né, no meu dia a dia de professora. Então eu percorro o serviço de atenção primária,
serviços comunitários de saúde mental, faço formação de médicos e de especialistas em saúde mental, coordeno uma residência multiprofissional que articula psicólogos, terapeutas ocupacionais e enfermeiros, né? Faço também supervisões clínico-institucionais em serviços públicos e nos últimos 4 anos a gente fundou um serviço que se chama LIAME, né? Que é um serviço público de psicanálise e matriciamento para situações de violência, que tem sido uma fonte de muita estudo, reflexão, inquietações, trabalho que a gente tem gostado muito. Sou mestre e doutora em saúde coletiva, atualmente estou presidente da Abrasco, estava brincando que derradeiramente, porque minha gestão acaba em julho, gente, é a última grande atividade da Abrasco. Estou na vice-presidência da ASPA, que é a Aliança das Associações de Saúde Pública das Américas, e eu acho que é importante então dizer isso, assim, que pelo meu trabalho eu estou cotidianamente, semanalmente nos serviços, né? E que esse tem sido um pouco o que eu chamo do meu observatório particular, né? Então é a partir desse observatório particular que eu consigo fazer essas reflexões que não se pretendem exaustivas nem universais, mas que são um ponto de vista, vamos dizer, do nosso cenário da ciência e dos desafios científicos para a saúde coletiva no Brasil. E eu tenho tido nesses últimos anos na Abrasco, mas ser presidenta também tinha, quase como um mantra para mim essa ideia de que a saúde coletiva não pode voltar para trás e se transformar no que eu pus ali, entre aspas, numa mera saúde pública. Acho que esse foi o maior perigo que a saúde coletiva viveu durante a pandemia, né? De nós sermos reduzidos a uma saúde pública. Eu acho que a gente saiu, sobreviveu, né? Não fomos, mas por um triz, né? E eu acho que esse ponto da articulação e permanente reflexão sobre ciências sociais é fundante e é um dos pilares da sustentação da saúde coletiva como campo, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que tem alguns temas que, sendo do campo da saúde coletiva, né, eu chamaria de componentes duros, eles podem ser pesquisados por nós, sim, mas também podem ser feitos por outras pessoas de outras áreas. O que eu chamaria de componentes duros aí como o complexo econômico industrial da saúde, pesquisa de fármacos, avaliações de incorporação tecnológica, são áreas super importantes e relevantes, podem sim ser feitos por nós, mas também por muitas outras áreas da ciência nacional, né? Eu vou defender aqui que a saúde coletiva tem que sustentar uma defesa, uma luta, uma certa militância por uma ciência implicada, que incorpore valores e não somente evidências baseadas no paradigma positivista. É uma faca de dois gumes, né? Porque na pandemia a gente viveu tanta ameaça à ciência que a gente veio vendo o pêndulo, né, do científico de novo se colocar no ponto, vamos chamar assim, da ciência normal, que é predominantemente positivista, mas eu acho que com cuidado a gente tem que poder chamar muito a atenção, né, a insuficiência desse paradigma para explicar tudo que a gente precisa e para responder todos os dilemas da sociedade brasileira. Não que ela não seja importante, mas eu quero dizer, estou tentando chamar a atenção a quais são os pontos que, se nós da saúde coletiva não defendemos, muitas outras áreas não vão defender, né? E eu acho, e esse seria um tema complexo, dá para um seminário inteiro, mas assim, que apesar do colapso dessa noção de nação, né, quando a gente fala defender algo nacional, a gente fala, que nação, não tem mais nação, mas, enfim, isso dá para fazer um seminário de uma semana e discutir, mas apesar de todas essas nuances e complexidades que a gente tem hoje na noção de nação, né, eu acho que a gente precisa ter sempre na mira, no nosso horizonte, essa ideia da ciência apoiando o desenvolvimento, a soberania e a autonomia nacional. Eu acho que isso ficou muito claro na pandemia, né, quando a gente de repente não tinha máscara, estava importando da China máscaras, o material de proteção mais básico, até a complexidade das vacinas de última geração. Mas ficou claríssimo quanto que a desigualdade internacional, né, quando países compraram 3 vezes o número de doses da sua população e outros países demoraram, né, muitíssimo para poder conseguir acessar vacinas, eu acho que essa é uma grande questão, né, que se coloca para a humanidade no futuro, não tão longe, né, porque voltaremos a ter alguns problemas, né. E só que fazer isso no Brasil não é tão fácil, né, porque a gente tem uma marca fundacional difícil de superar.
Outro dia eu estava contando numa reunião que eu não comentava essas coisas há anos atrás. Aliás, até depois do último governo eu não comentava isso porque eu tinha um pouco de vergonha de me colocar crítica ao país que me acolhe, porque algumas pessoas podem escutar isso como fla-flu Brasil-Argentina, sabe? Assim que vem essa Argentina falar mal do Brasil para nós. Mas depois que a gente viveu a barbaridade que a gente viveu, né? Desde 2016 para frente, eu me considero filha adotiva. Eu juro para vocês que eu choro com o hino brasileiro e não choro mais com o hino argentino. Então, só para vocês entenderem que eu estou fazendo críticas do fundo do meu coração e com dor. Quando eu faço crítica ao Brasil, me dói, né? Não estou fazendo uma crítica de fora. E a gente tem que poder reconhecer em nós essas marcas que eu estou trazendo aqui, do colonialismo, dessa violência colonizadora que produziu sim um epistemicídio, né, como gosta de falar o Nauar, inclusive um apagamento de línguas. A gente simplesmente extinguimos algumas línguas, né, originárias. Essas marcas que eu chamo ali da relação norte-sul, da geopolítica mundial, afetam as relações internacionais e fazem nós questionar o que seria uma comunidade, né, porque tem a ver com o que eu estava falando antes da nação. Que nação? Defender os interesses da nação. Oi? Quem é a nação, né? Então, assim, claro que é uma entelequia pensar a nação como uma coisa homogênea. Nós não somos uma nação homogênea, né? A desigualdade existe entre os países e existe dentro dos países. E aí eu acho que esse contexto internacional e nacional é muito importante para a gente entender a dimensão do que tem em jogo hoje para o que a gente chama de a ciência, né? Porque se a gente teve o que a gente chama de uma certa primavera democrática, vamos pensar no mundo ocidental, né, no pós-guerra, a partir dos anos 90, quando começa a onda de avançada neoliberal, né, se colocam em xeque todas as políticas sociais democráticas de expansão de direitos, de financiamento estatal de serviços como de assistência à saúde, mas também da própria ciência. A ciência sempre está no mesmo pacote do ajuste e dos cortes, né? Acho que todos, enfim, conhecem essa história, mas assim, nem o pioneiro sistema inglês de saúde se salvou disso. E nos países do sul, como o Brasil, essa onda neoliberal teve consequências mais graves porque ela cortou o que não tinha acabado de crescer, vamos dizer assim. Então, assim, teve efeitos deletérios porque desfinanciou políticas públicas que ainda eram incipientes, né? Então, vou usar o exemplo do SUS para a gente entender isso que estou tentando explicar, da política neoliberal. A partir da criação do SUS, quando na Constituinte de 88 se fala saúde, direito de todos e dever do Estado, né? A regulamentação do SUS acontece em 90, a primeira. Lembrem, os jovens não vão lembrar, mas as pessoas de mais idade vão lembrar, apenas estabilizar a inflação. Esses dias passaram pela mídia o tempo inteiro falando dos 30 anos do Plano Real, da estabilização da inflação brasileira. E logo antes da instauração de um governo que tinha em tese um cunho social-democrático, mas que nasceu muito amarrado pelas regras fiscalistas, que foi o que a gente viveu nos anos 90. Né? Então, assim, ao longo de 30 anos, que são acho que a gente tem que valorizar essa estabilidade macroeconômica, digamos, de controlar a inflação. Por exemplo, veja meu país do lado, né? Um inferno de 500% ao ano de inflação, insuportável também viver com isso. Mas, sob sucessivos governos democráticos, o SUS sempre fica aquém das demandas sociais a quem deve responder. Parece que nunca cabe no orçamento, sempre tem algum problema. Cabe tudo, né, no orçamento. Cabe o salário dos deputados, cabe a aposentadoria de privilégio dos militares, cabe o sistema judiciário mais caro do mundo, mas o SUS não cabe por causas fiscais, né? E é importante que a gente olhe para esses problemas, porque senão a gente tende também a fazer uma louvação um pouco ingênua, né, do SUS. O SUS é ótimo, o SUS é bom. O SUS é ótimo, o SUS é bom, o SUS expandiu o acesso e expandiu o direito. Mas nosso SUS, para ter 30 anos de vida, está devendo ao povo brasileiro. E tem vários indicadores, eu vou sair alguns, mas podíamos pensar, por um lado, o gasto público inferior ao recomendado do PIB, né? Menos de 4%, na maioria dos países que tem sistemas públicos é de 7%, de 8%. Problemas de provimento do recurso humano, baixa eficácia de algumas práticas clínicas básicas. Então isso é sério por quê? Porque isso reproduz a desigualdade.
Por que se eu me trato no Einstein, tenho direito a que minha pressão esteja bem controlada, se eu me trato na UBS no meu bairro, não vai estar? Percebe que a gente está sustentando, dando continuidade à desigualdade que a gente achou que pelo acesso universal ia resolver. E agora a gente resolveu em alguma parte o acesso, mas não resolveu o componente da qualidade do cuidado, né? E o Brasil, né, continua sendo uma das sociedades mais desiguais do planeta, né? Nós temos, na maioria das grandes cidades, esse convívio dos bairros ricos e das favelas, né? E o agravo que a pandemia trouxe com uma multidão de pessoas desabrigadas, né? Então, as grandes cidades brasileiras têm multidões de pessoas morando nas ruas. Não é mais uma coisa excepcional, como décadas atrás. São muitas pessoas morando nas ruas, famílias inteiras morando nas ruas. A violência e a brutalidade policial, que todos vemos, mas estão como anestesiados, né? A gente assiste como se não pudéssemos fazer nada com isso, né? Os grupos de milícia armada, a guerra entre facções do tráfico, fazem parte do cotidiano da maior parte da população. Não são as minorias que sofrem isso, são as maiorias. As minorias somos nós que não sofremos às vezes, né? Nas grandes cidades, por outro lado, né, essa questão da mobilidade urbana é crítica. Uma vez que as pessoas que vivem em bairros periféricos viajam horas de ida e de volta para o trabalho. Eu sempre penso que a gente não passou limpo, nem entendeu ainda 2013, sabe assim? E que quando foi essa história de nós somos 20 centavos, que explodiu São Paulo pelo aumento do transporte, e depois a gente teve, em 2018, a greve dos caminhoneiros que parou o país, eu tenho sempre insistido pensando que esse tema da mobilidade é um significante, assim, que a sociedade brasileira precisa pensar melhor. Tem algo ali que está meio que travadão, parado, né? E eu acho que isso continua a acontecer porque influencia a vida cotidiana das pessoas. Porque se eu trabalho 8 horas, viajo 2 para ir, 2 para voltar, já deu 12. Aí a gente fala no Centro de Saúde para a senhora, não, mas a senhora tem que caminhar, tem que fazer exercício, tem que ter uma vida social, tem que comer comidas caseiras, preparadas sem ultraprocessação. Como ela vai fazer isso, gente? Quando tem as 4 horas que ela devia gastar cuidando de si, do autocuidado, estão gastas em um transporte que a maltrata para ir para voltar do trabalho. Todo dia, né? E eu acho que uma outra questão que é importante e séria no Brasil, que a gente começou a assim, muito mais recentemente do que deveria, eu acho, mas tudo bem, melhor tarde do que nunca, é essa ideia de retomar a história brasileira, de entender que alguma marca, alguma sequela deve ter ficado do fato do Brasil ter sido o último país do mundo a abolir a escravatura. E eu moro num bairro, Campinas, que tem a fama de ser o último bairro que aboliu a escravatura no Brasil, que o bairro chama, o bairro da universidade, onde eu moro, chama Barão Geraldo, é o nome que tem, o nome do barão. E no meu bairro, gente, tem uma festa que acontece toda sexta-feira santa, que é a festa do Boi Falou. E que é uma festa que comemora, entre aspas, assim, a rebelião dos escravizados das fazendas, aí em volta de onde hoje existe a universidade, porque o fazendeiro queria fazer trabalhar os escravizados numa sexta-feira santa. E a mitologia conta que o boi falou, um boi que falou para o fazendeiro, não pode fazer isso, Deus manda parar na sexta-feira santa. Então veja que o bairro que eu moro, gente, é essa a origem dele, né? Mas veja, até hoje tem gente que questiona, por exemplo, a existência das cotas, né? Quando é uma medida tão recente, 10 anos, 11 anos agora. O machismo ainda rege as relações sociais em todas as leis de proteção, como obrigação que a gente tem. Porcentagem mínima de mulheres em cargos públicos, proporção de candidatas femininas nas eleições, todas são sistematicamente violadas e não se passa nada, né? As taxas de feminicídio no Brasil estão entre as mais altas do mundo, assim como os casos de assassinato de pessoas LGBTQIA+. Então, como exemplo da última semana, colocaria ataque retrógrado pela retirada de direitos, como tal famosa pele dos estupradores, que foi uma vergonha, e acho que por primeira vez em muito tempo um certo suspiro de alívio do movimento social se organizando e conseguindo fazer recuar, pelo menos, né, brecar. Não sei, não acho que tenha desistido, mas acho que conseguimos brecar. Porque se não tiro mais agora de que não seja arquivado esse projeto, esse lenço ficará no meu punho, porque... Enfim.
O Estado brasileiro, então, apesar da gente ter a Constituinte, que é de 88, apelidada de cidadã, que ampliou direitos na década de 80, ainda se comporta, o Estado, né, do aparelho Estado, se comporta de forma patriarcal, autoritária e notarial. O acesso aos direitos, né, na prática, encontra muitas barreiras de acesso e exigência de diversos critérios, certidões e provas que dificultam o usufruto desses direitos. Eu acho que o mais humilhante disso, porque agora já estão me identificando na faixa dos velhinhos, é a gente comprovar que está vivo, né? A gente tem que comprovar que está viva. Para o Estado de São Paulo, não paga salário, eu sou professora de uma estadual. E demorou para comprovar que está vivo, porque o aplicativo estava ruim, e aí eu pegava foto, e eu não tenho título de eleitor, porque sou estrangeira, então eu estava morta, porque não votava. Gente, foi uma loucura. Uma loucura, porque meu empregador, que deveria saber que eu trabalho, porque eu estou lá todo dia, pudesse registrar que eu estou viva. Imagina se eu tivesse 90 anos e tem que me carregar meus filhos ou meus netos para um lugar para mostrar que eu estou viva. Não é uma humilhação? Um Estado, e isso protege, isso é feito de se relacionar com seus cidadãos, né? Então, assim, pré-escola é obrigatória, mas não tem vaga. Tratamento oncológico não pode ser iniciado de que 60 dias depois do diagnóstico, mas não consegue. Acesso ao transporte para as pessoas com transtorno mental grave liberado, mas tem que levar atestado de doido periodicamente, porque senão não renova o passe. Então, a isso me refiro, a um Estado que regula o acesso aos direitos, inclusive aqueles direitos que estão colocados como universais, né? Se são universais, por que me regula? Eu gosto muito dessa foto, uma criança tendo um chibi, um lixão, né? Eu gosto dessa foto porque para mim não gosto de falar onde ele está lendo, mas sim o fato de que ele está lendo, de que ainda ali ele está lendo. Para mim isso é um sinal de que a gente pode ter esperança, né? Porque tudo que estou contando estamos em uma situação horrível, enfim, mas há esperança, né? Essas crianças estão lendo. Que, como disse o Cartano, essa coisa de ninguém é cidadão tem a ver com isso que eu estava falando da regulação do acesso aos direitos, né? E aí, então eu acho que também esses últimos anos tem trazido para nós essa preocupação sobre a democracia, né? A gente viveu isso naquele dia fatídico do 8 de janeiro, mas também tinha sido um atentado, o impeachment da presidenta Dilma em 2016. Também o tempo inteiro a gente vê nossos poderes se comportando de forma pouco republicana, né? Você vê com essa história do PL do estuprador, o deputado que estava aí promovendo isso disse que iriam fazer isso cada vez que o Supremo desse alguma deliberação que o Congresso não concorda. Eu falei, gente, esse cara vai ser caçado, porque isso é um desrespeito à independência dos poderes, mas se eles falam isso impunemente, não se passa nada. Na grande mídia, isso aí é um cadeia nacional o sujeito falando isso, né? E aí enfim, eu brinco que como sou estrangeira também chego atrasada na cultura brasileira, né? Eu vou descobrindo coisas que para muita gente são super conhecidas, manchadas, mas para mim não era. Então, assim, eu estou numa fase de encantamento com o Roberto Schwartz, né? Porque eu acho que as leituras que faz do Machado têm muito a contribuir com o que a gente precisa fazer na sociedade brasileira, né? E outro dia um colega me chamou a atenção uma ligação que eu não tinha feito, que esse texto do Machado, das Memórias do Brás Cubas, foi escrito no mesmo ano que começa a existir a psicanálise na Europa, né? Não tinha feito essa correlação no tempo, mas enfim, é considerado um romance da maturidade do Machado, né? E não sei se todo mundo se lembra, mas nesse romance ele nos mostra o tal do Brás, é um membro da elite, né, agroexportadora, que conta em primeira pessoa suas memórias de forma póstuma. Então, é um morto falando da sua vida, né? E seu discurso então oscila entre afirmações supostamente modernas e liberais, porque ele curte, é da elite, né? E o relato, no miúdo, quando ele vai contando outras cenas, das piores atrocidades e crueldades perpetradas por ele e seus amigos a variados membros das classes populares. Quem não leu, leia. Quem já leu, releia seu olhar, porque eu fiz isso recentemente, impressionante. Cada que eu releio, eu encontro coisas mais
fantásticas, né? E então Roberto Schwartz disse, salvo engano, o quadro pressupõe o seguinte arranjo de 3 elementos: o sujeito brasileiro, 2, a realidade do país, 3, a civilização das nações adiantadas, sendo que a última, a civilização das nações adiantadas, ajuda o primeiro, o sujeito brasileiro, a esquecer a segunda, a realidade do país, né? Eu queria pegar isso com nossa ciência, né? E pensar o quanto que nossa ciência tem que sair desse circuito que o Schwartz nos aponta, né? A gente não pode esquecer, na ciência brasileira, da realidade do país. E se tem uma disciplina que não pode fazer isso, pelo menos eu acho que nosso imperativo assim, ético, político, é a saúde coletiva. Nós não podemos esquecer disso. Para definir nossas agendas de pesquisa, para definir nossas prioridades de pesquisa, para definir nossos eixos temáticos, eu acho que a gente não pode esquecer onde que a gente mora. Schwartz fala muito nesse texto de uma lógica que ele chama lógica do favor, né? Então ele chama a atenção de que a lógica do favor é uma estratégia reguladora das relações sociais no Brasil escravagista, porque ele fala assim, os pobres que não eram escravizados tinham tão pouco trabalho, porque tudo estava sendo feito pelos escravizados, que o jeito de se relacionar com os proprietários escravos, né, com os escravagistas, era a lógica do favor, toma lá da cá, né? E aí eu coloquei entre aspas do Schwartz essa frase mesmo, ele fala assim, no contexto brasileiro, o favor assegurava as duas partes, em especial a mais fraca, que nenhuma escrava. Então aqui ele está falando dos pobres brasileiros não escravizados, na época que ainda estávamos na escravatura. Mesmo o mais miserável dos favorecidos via reconhecida nele, no favor, a sua livre pessoa, o que transformava prestação e contraprestação, por modestas que fossem, numa cerimônia de superioridade social valiosa em si mesma. Eu acho que qualquer um de nós que frequenta serviços de saúde, por exemplo, pode reconhecer traços disso numa certa excessiva gratidão, vou chamar, que as pessoas têm pelo serviço de saúde, por exemplo. Às vezes você está lá trabalhando como docente, como pesquisador, você vê a pessoa sendo maltratada e a pessoa fala obrigado, como se estivesse devendo alguma coisa, como se não fosse que ela merece ser bem tratada, porque é um direito que está na Constituição, que está no SUS, etc. e tal. Então, acho que é importante a gente tentar entender de onde que isso vem, para que a gente possa transformar isso, né? Aí eu pus mais umas frasezinhas aqui do Schwartz, porque acho que ele é muito, muito interessante. Ele fala assim, de um lado, o que a gente tinha nesse final do século XIX, né? Tráfico negreiro, latifúndio, escravidão e mandonismo. Um complexo de relações com regra própria, firmado durante a colônia e ao qual o universalismo da civilização burguesa não chegava. Então, essa é a situação. De outro, sendo posto em xeque pelo primeiro, mas pondo-o em xeque também, a lei igual para todos, a separação do público e do privado, as liberdades civis, o parlamento, o patriotismo romântico, etc. A convivência familiar e estabilizada entre essas duas concepções, em princípio incompatíveis, esteve no centro da inquietação ideológico-moral do Brasil oitocentista. E eu perguntaria aí no de hoje. Não estamos disputando a mesma questão? A uns, a herança colonial parecia um resíduo que logo seria superado pela marcha do progresso. Outros viam nela o país autêntico a ser preservado contra imitações absurdas. Sim, isso que a gente tem no nosso congresso hoje foi a melhor foto que encontrei, né? Então, assim, o que a gente tem hoje, que eu chamei ali da sociabilidade brasileira hoje, né? Assim, ela é marcada pela lógica do favor. Importantes setores do Congresso representam isso que eu chamei desses neo-brás-cubas, que articulam um tanto-bitante de liberalismo e defesa corporativa de privilégios. Schwartz falava do Brás como volúvel e cheio de desfaçatez. Eu nunca vi tanta desfaçatez como a que a gente viu nesse último tempo, com um Congresso que explicitamente chantageia o Poder Executivo sobre a ameaça de não lhe permitir governar, num país que não é parlamentarista. Violência, racismo e machismo marcam a realidade cotidiana da maioria da população.
E aí eu queria fazer uns comentários. Eu estou tentando pensar, para juntar um pouco essas facetas da minha vida, de juntar a psicanálise winnicottiana com a política pública e com os estudos culturais, para pensar assim, estratégias e formas da gente intervir nessa sociabilidade, não ficar olhando para ela, pensando que a gente não tem nada para fazer. E o Winnicott é um autor que me ajuda a pensar isso, e como todos sabem, ele era um pediatra inglês, trabalhou muito durante a Segunda Guerra, no começo do pós-guerra, foram as principais elaborações da sua obra, e ele fala, uma das coisas mais conhecidas da obra do Winnicott é sua teoria sobre o desenvolvimento humano e o valor dos objetos intermediários. Todos conhecemos esses objetos, tem em quadrinhos, em historinhas, aqueles ursinhos, mantinha que as crianças levam, né, de um lado para o outro, que ninguém pode tirar, que não pode perder, que não pode levar, né? E o Winnicott chama a atenção a importância desses objetos e disse que eles são intermediários porque eles não estão nem dentro do sujeito nem fora. Eles seriam o que ajudam a fazer esse trânsito entre o eu e o não eu, né? Mas, disse o Winnicott, para que esses objetos cumpram essa função, eles precisam ser encontrados pelo bebê em local e horário adequado. Ele disse que esses objetos têm que ser, tem uma frase que ele usa das mães que eu adoro, que diz que elas têm que estar escondidas à simples vista. Então, assim, a mãe tem que ficar sem chamar muita atenção, mas disponível. Né? E o objeto intermediário é igual, ele tem que estar ali para o bebê lançar a mão quando precisa. E o Winnicott chamava a atenção de que quando a gente se torna adulto, na vida adulta, social, cultural, são as artes, a ciência e a religião que ocupam o lugar desse objeto intermediário. Então, vejam, a ciência está ali, entre os objetos intermediários privilegiados, na visão do Winnicott, para a vida dos adultos. A Bonnie Horan, que é uma autora americana, tem tomado essas coisas do Winnicott para falar dos objetos públicos. E ela fala, né, que as coisas públicas deveriam ser analisadas como objetos intermediários necessários para a recriação democrática. Uma sociedade, diz Horan, deveria oferecer coisas públicas como as mais oferecem ursinhos de pelúcia. Em contextos democráticos, então, essas coisas públicas são condições necessárias, mas também insuficientes para a saúde democrática. E aí é que ela vai perguntar se o que importa da coisa pública é em que tipo de ambiente a gente os vivencia, que tipo de ambiente de apoio essas coisas públicas ajudam a construir e que tipo de palavras a gente usa para se referir a elas, né? Então, portanto, não se trata tanto das coisas em si mesmas, mas de como a gente pensa e usufrui essas coisas, né? E o Winnicott tem uma outra frase que eu acho muito útil para pensar nessa política pública, que é o que ele chama do medo do vazio, né? E ele diz que para entender isso é necessário pensar não em traumas, mas em nada acontecendo quando algo poderia proveitosamente ter acontecido. E que isso é o que deixa uma sequela nessas pessoas. E eu tenho tentado puxar isso então para a política pública, para pensar que as barreiras de acesso, a burocratização e a indiferença ante situações críticas agravam a sensação de desamparo. Então, vamos pensar um caso bem prático. Qualquer paciente que vai no centro de saúde e recebe um portaço no nariz, né? É como se ele vivenciasse isso que o Winnicott fala ali do vazio. Nada se passou onde algo de bom poderia ter se passado, né? Por isso que eu tenho insisto muito com as pessoas que a gente trabalha em formação, nessa ideia de fazer um esforço para estar genuinamente presente. Porque às vezes eu digo aos pacientes, às vezes você não consegue atender, porque de fato não tem mais lugar na agenda para atender. Mas a diferença entre não olhar para a cara da pessoa e olhar para a cara e explicar, olha, hoje eu não consigo te atender, mas estou entendendo que sua demanda é legítima, vamos tentar encaixar isso amanhã ou depois de amanhã, é uma diferença radical. É nesse uso que eu estou pensando das coisas públicas podendo ser utilizadas como objeto intermediário. E por isso que eu estou insistindo numa ciência alicerçada em valores que reconheçam as prioridades nacionais, né? que ela possa se dispor a resolver os obstáculos, as dificuldades que a gente tem, para que nossos objetos públicos de fato funcionem dessa forma, estejam disponíveis na hora e no lugar que eles são necessários, né? Chovendo no molhado, mas insistindo, nossos serviços públicos repetem essa estrutura então do racismo, do patriarcalismo, das barreiras de acesso, de violência institucional e de burocratismo, né?
E eu acho que eles, nesse sentido, não se colocam objetos intermediários, permitindo a recriação democrática da sociedade, senão que eles reforçam a humilhação e submissão do nosso povo, né? Eles criam uma sociedade na qual a diferença assusta e precisa ser segregada da vida comum, né? Reproduzem sofrimento e desigualdades, né? E tem a ver com esse contexto que a gente vive, que eu falava depois dos anos 90, né? Das economias liberais ou ultra-neoliberais, tem chamado agora, que somos levados a consumir objetos exatamente numa outra forma que os objetos intermediários. Então, objetos que são finitos, que perguntam se vale a pena tê-los ou não tê-los, se eles me diferenciam dos outros que não os têm, né? Mas o que as pessoas que têm trabalhado o Winnicott nessa linha, nos estudos democráticos, insistem é que a teoria da democracia, combinada com essa teoria dos objetos intermediários do Winnicott, a gente precisava prestar atenção, então, para o poder gerador das coisas, para as suas propriedades mágicas, né? Cantar, alentar, interrogar, unir, igualar ou mobilizar. Então, nossos equipamentos públicos, quaisquer, saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia, universidades, deveriam ser dispositivos privilegiados, né, para furar isso que eu estou chamando da segregação da sociedade brasileira. Hoje, se a gente pensar no Brasil, quais são os lugares, pensemos em jovens, né, assim, quais são os lugares que jovens de classes abastadas e pobres se encontram? Em que situação esses jovens se encontram? Eu consigo uma pergunta: universidades públicas depois das portas, aí eles descobrem, muitos descobrem que, enfim, transporte público em algumas grandes cidades e carnaval de rua em algumas outras cidades. Se alguém teve uma ideia de alguns outros lugares, estou tentando ampliar a lista e não tenho conseguido. Então, assim, mas eu acho que a gente precisa criar mais espaços desses que furem, né, essa barreira, esse apartheid social que a gente tem. Dito tudo isso, eu acho que a ciência tem que se constituir no lugar de incidência da saúde coletiva. A gente tem discutido muito nessa nossa gestão que está concluindo, uma tensão com essa ideia dos observatórios descritivos, né? Então, assim, a gente tem tentado colaborar com vários, mas assim, não basta conhecer sem incidir, né? Nós estamos tentando montar agora um observatório das ações da saúde no parlamento. O que estamos tentando fazer isso? Para aumentar nossa incidência no parlamento, não simplesmente para observar o que os caras estão fazendo, né? E eu acho que incidir sobre a ciência nesse sentido, incidir na formulação dessas agendas de prioridade, incidir nessas temáticas, é um papel da saúde coletiva que, se a gente não fizer, outras áreas do conhecimento não vão fazer. Então, qual é a ciência, né, que é necessária para o Brasil de hoje? Quais são as temáticas e valores que, se não formos nós da saúde coletiva a defender, ficarão desvalorizadas? Como isso se relaciona com nossas políticas de ciência e tecnologia? Porque percebam, quando eu estava falando da relação norte-sul e do grau de excelência, durante muitos anos a gente teve uma visão de que uma boa ciência brasileira tem que produzir em pé de igualdade com a ciência internacional. Mas sobre o quê? Para o quê? Né? Como que se faz isso? Né? Então, por isso, como se relaciona isso com nossas políticas de ciência e tecnologia? E com nossas carreiras científicas. Existe uma carreira para os cientistas no Brasil? Eu estive 3 semanas atrás em uma live com o presidente do CNPq, e ele disse explicitamente que ele acha que a função do CNPq não é pagar a bolsa de produtividade, é financiar a pesquisa. Mas eu fico pensando, tudo bem, que não seja do CNPq, mas quem vai fazer uma carreira de cientista? O que te disse a você? Vai ser professor entrado numa universidade pública que tem, se você investir no teu trabalho científico, haverá algo que te premia, que te estimula. Então, não temos, outros países têm, né? Essa clareza, você progride na carreira. Eu tenho uma bolsa pequena, 25 mil horas mesma, nunca tem promoção para nada, porque está congelado tudo das bolsas, né, de produtividade. Então, a outra questão é assim, então, se a gente tem que ter nosso foco nas nossas necessidades, para mim se coloca essa quinta pergunta que eu pus ali. Como ser decoloniais sem jogar a criança com a água do banho? Né? Porque também não basta dizer, eu estou estudando meus temas, eu estou fazendo o que já está remanchado no mundo, então isso também não é produzir conhecimento. Percebem que é tenso isso, não é fácil. Né? E pus aí um lembrete para não me esquecer de contar minha experiência com Yale. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com pesquisadores da Universidade de Yale. Eu trabalho com saúde mental,
E são um grupo que trabalha com cidadania, reconhecimento de direitos dos portadores de transtornos mentais graves. Então, estou contando isso para dizer que é um grupo da Universidade de Yale, que é famoso, conhecido e tal, mas que é muito para assim, da gente nos valores que eles defendem. Eles defendem valores muito parecidos do que a gente defende aqui na reforma psiquiátrica, como a gente pensa que deveria ser o cuidado, né, as pessoas com os transtornos. Mas quando a gente começa a trabalhar com pesquisas juntos, o tempo inteiro, a forma em que a Universidade de Yale se relaciona com a Universidade de Campinas, que é onde eu trabalho, é uma forma colonizadora. Eles têm uma burocracia que é pior que a nossa. Daí o dinheiro demorou, sei lá, 6 meses para chegar. E quando eu fazia reunião com meus parceiros e colegas para discutir e mostrar, eles falavam assim, mas a Unicamp é muito complicada. Eu falava, não, complicada é sua funcionária, que trata todo mundo como se estivesse ainda com chicote na mão. A funcionária de Yale se relacionava com as funcionárias da Unicamp de um jeito absolutamente violento. Então, assim, qual é o preço que a gente paga para internacionalizar? Na hora que eu fui internacionalizar com esse grupo, eu me lembro da primeira vez que eu conversei com eles, ele falou, por que nós vamos fazer parceria? Eu falei assim, eu quero internacionalizar, mas sem vender minha alma. Eu quero internacionalizar com alguém que trabalha temas que eu compartilhe os valores, certo? Mas mesmo assim, a institucionalidade norte-sul está dada. Porque acontece no testemunho pessoal, parece assim, é difícil a gente não querer repetir. Olha, eu tenho, assim, se algo que eu sei fazer ao longo dos últimos 20 anos como pesquisadora é fazer pesquisa participativa. Tenho feito isso desde 2004. Tenho usuários sendo parte do grupo de pesquisa desde 2004. Eles nos ajudam desde formular pergunta até, dependendo do projeto, analisar dado. Eu estou dizendo isso para vocês assim, eu tenho um certo know-howzinho desenvolvido ao longo desses 20 anos. De repente vem de lá um pós-docinho, recém-caído do coqueiro do laboratório de Yale, querendo me ensinar, sem me escutar, sem me perguntar primeiro. Não é que um jovem não pode me ensinar, aprendo muitas coisas todo dia do jovem, mas o grau de arrogância que eu me refiro, né? Vindo dizer como que eu tinha que trabalhar com participação. Eu falei, querido, você conhece o que do Brasil? Quantas pesquisas participativas você fez? Então abaixa a voz e vamos conversar de outra forma, entendeu? Então assim, construir, estou contando essas historinhas para dizer assim, construir essa horizontalidade, ainda em grupos bem intencionados, de boas pessoas, norte e sul, não é fácil. Mas eu acho que nós temos a obrigação de nos encantar, porque imagina se eu tivesse uma pessoa um pouquinho mais encantada, eu estou fazendo uma pesquisa com ele, tem financiamento do NIH, eu ficasse bolada com isso, eu não me defendo. E não sou eu, é o grupo, um monte de pesquisador que está trabalhando com a gente. Então, enfim, é muito difícil, e por isso eu coloquei essa última pergunta, como superar nosso complexo vira-lata na ciência? Né? A gente não é vira-lata. Né? A gente tem coisas que a gente sabe fazer na pesquisa brasileira que ajudam ao norte, vou chamar assim. Então, assim, esse trabalho que eu tenho feito, por exemplo, com ciência da implementação, e esse mesmo trabalho com ele, por exemplo, eu descobri, me surpreendi agradavelmente, descobrindo que quando eu mostro por que eu não concordo com o que eles querem fazer e como que a gente faz, eles descobrem que o que a gente faz aqui também é útil lá, mas fora da bolha Então, eles falam, nossa, isso que você está falando é ótimo para o nosso trabalho, por exemplo, com os grupos de latinos e comunidades negras nos Estados Unidos. Que bom, então eles vão aprender algo para lá, trabalhando cá. Mas percebem que para isso é necessário a gente sair de uma posição de subalternidade. Eu acho que a gente tem que recusar, né, essas parcerias que nos colocam em posição de subalternidade. Concluindo, então, essa pichada do meu bairro, gente, o bairro universitário, eu parei o carro para tirar foto. Para que serve seu conhecimento? A Unicamp é famosa, conhecida por produzir conhecimento, enfim. Algum aluno, inspirado, fez essa pichação no bairro. Vou fechar com essa frase, esse trechinho do Calvino que eu adoro. Ele fala assim, naquele livro das Cidades Invisíveis, ele fala, o inferno dos vivos não é algo por vir. Tem o que já existe aqui, o inferno que habitamos todos os dias, que formamos estando juntos. Há duas maneiras de não sofrê-lo. A primeira é fácil para muitos, aceitar o inferno e tornar-se parte dele, até o ponto de deixar de enxergá-lo. A segunda é de risco, e exige atenção e aprendizagem contínuos. Buscar e saber quem e que, em meio ao inferno, não é inferno, e fazer que dure e dar-lhe espaço. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente pode e deve cobrar da nossa ciência, do nosso campo, né, saúde coletiva como campo de pesquisa, tentar identificar esses nichos, ver por que é bom, fazer lugar, fazer durar,
cuidar disso, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar. Obrigada, gente. Obrigada e parabéns pela excelente palestra, professora doutora Rosana. Convidamos agora, como debatedor, o professor doutor Hildeberto Muniz de Almeida, professor associado do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e docente vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da mesma instituição. Atua na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde do trabalhador. Por favor, doutor. Bom dia, pessoal. Eu quero dizer inicialmente que eu estou encantado com essa apresentação, esse cenário feito pela Rosana aqui. É uma coisa que mexe muito com a gente, não só pelo perfil que ela traça, né, da história do país, e mexendo na Paraíba, eu podia dizer, bulindo com a nossa alma, né, nosso interior aqui. É muito legal ver uma leitura dessa profundidade feita por alguém que é uma brasileira por adoção, né, brasileira por escolha, mas que vem originalmente da Argentina, né? A minha tarefa aqui, eu podia destacar, eu fui fazendo algumas notas durante a apresentação da professora para ressaltar os principais desafios que ela coloca, que estão aí encarando a gente da saúde pública, né, dizendo, ó, decifra-me ou te devoro, né? E eu queria destacar um desses desafios em especial, porque eu acho que completa um pouco, assim, me pareceu ontem apenas tangenciado na fala do Jair Nilson, que é o tema da democracia, que é o desafio desse cenário macro tão difícil de ser vivido por a gente que passou por uma história de ditadura tão demorada, aí conquista a democracia, esperava que o fascismo, essa ameaça fascista, estivesse afastada do cenário político, e de repente essa coisa cai na nossa cabeça com a intensidade que caiu, né? Teve um momento da fala da Rosana em que ela comenta o ressurgimento da ideia de nação, né? Como que ela apresenta no próprio cenário do enfrentamento da pandemia, todas as críticas que o discurso neoliberal fazia sobre a ineficiência, enfim, a não necessidade de um Estado atuando em defesa, né, de um governo atuando em defesa da sua população, e a gente viu a importância, né, do SUS, né, e do ressurgimento da luta, enfim, da defesa do papel do Estado na defesa da saúde da população. Eu lembrei, durante a fala dela, a leitura de um livro, eu vi recentemente, do Paulo Gerbaldo, O Grande Recuo, né, em que ele descreve como um cenário pós-neoliberalismo o ressurgimento dessa
enfim, de uma resposta política de resgate do papel do Estado na defesa da sociedade, né? E como que no início do governo, inclusive logo depois da tentativa do golpe aqui no Brasil, eu me senti identificado com essa esperança, né, de que pudéssemos ter, pela atuação do Estado, uma superação desses tantos malefícios, enfim, coisas terríveis que vinham acontecendo no país, mas, infelizmente, logo depois a gente vê que a força, principalmente encarnada dentro do Congresso, né, dificulta enormemente, esse é um tema que está abordado na minha fala, né, a atuação política do Estado em defesa do governo, em defesa da sociedade. E daí a questão, para nós, do mundo da ciência, a principal pauta que ela nos traz, a importância de que tipo de temas temos que tentar colocar na agenda, que tipo de valores precisamos defender. São cobranças para todos nós. Eu vou, só para finalizar, comentar uma questão que, entre esses muitos desafios que a professora apresenta para a gente, no mundo da saúde do trabalhador, a gente vem se deparando com mais alguns que ampliam essa questão, pensando essa realidade atual como uma realidade multicrises, né? A gente tem essa crise da política, da ameaça da democracia, ameaças à democracia, inclusive por dentro do Estado, né? E um cenário mundial que reforça essas ameaças, mas a gente tem crises, por exemplo, uma crise ambiental, ecológica, do desenvolvimento sustentável, que se reflete com impactos já atuais aí, a gente podia dizer, no tema do aquecimento global, e como que isso, por exemplo, na saúde do trabalhador, hoje o tema das mortes por calor em locais de trabalho é um tema de importância crescente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as injustiças ambientais. Ontem o Jair Nilson resgatou uma crise econômica, social, citou vários, e uma sociedade que é profundamente afetada, um tema que a Rosana nos traz, do desenvolvimento tecnológico, das inovações tecnológicas, talvez desenvolvimento seja a palavra equivocada, usada por mim, né? Mas inovações tecnológicas, inclusive agora com a ameaça cada vez maior da inteligência artificial, trazendo novos desafios. É uma sociedade de aceleração tremenda, de intensificação do trabalho, ao mesmo tempo em que a gente não superou os problemas da globalização, da financiarização e do desmonte das respostas de movimento social. A gente de vez em quando se anima, como foi o caso recente do projeto dos estupradores, né? Que a resposta da sociedade barrou, aparentemente até agora, E, enfim, cenários onde políticas de austeridade fiscal, exclusão social, são fatores que, no limite, a gente tem transformações macro-sociais, pensando na saúde do trabalhador, extramundo do trabalho, mas que afetam profundamente o que está acontecendo no mundo do trabalho e criam um cenário que quem trabalha com a complexidade vê como um cenário em que cada vez mais a gente tem múltiplas mudanças interferindo em múltiplos fatores e criando desafios para a gente, né? E tomara que, eu acho, agora fechando aqui o meu comentário sobre essa exposição que boliu comigo, né, da UNOCO aqui, que caminhos como esse,
em particular, esse esforço de reflexividade, né? Esse esforço de pensar essa realidade, esse esforço de interferir na realidade, né? É fundamental para nós. No campo da ergonomia, para finalizar, eu fazendo um paralelo com essa sua fala sobre a intervenção, houve um livro clássico em ergonomia, produzido lá há cerca de 30 anos atrás, cujo título era Compreender o Trabalho para Transformá-lo. E agora, cerca de 30 anos depois, foi lançada, os mesmos autores lançam um novo livro, onde, ao lado de manter a importância da sua visão sobre um pensamento que nos ajude a compreender a realidade, o título que foi durante muito tempo, e é o título secreto do livro, é Transformar a Realidade para Compreendê-la. Se a gente não tem esse esforço de intervenção, esse esforço de luta pela transformação, a gente não compreende esse mundo que a gente está vivendo. E eu acho maravilhoso que está fazendo parte de um programa de saúde coletiva, onde esse esforço de intervenção, de transformação, né, esse compromisso que eu vejo nos meus colegas está tão presente, e não só dos colegas de pós-graduação, mas também dos meus muitos convidados. E só para fazer homenagem a uma dessas convidadas, eu estou vendo aqui na minha frente a querida amiga Cidinha, né? Poxa, ó, essa é mais uma das pessoas que traz no DNA esse compromisso com a luta pela transformação. Cidinha, um beijo grande, prazer em vê-la, muito bom tê-la aqui. Eu abro a palavra para se alguém ainda quiser fazer. Vou pedir aos colegas da organização que, se precisar cortar o tempo, avise, senão eu queria só abrir para uma série de questões, 3 questões, para que a gente pudesse ouvir mais um pouco, explorar, arrancar mais um pouco dela, aperta que deve ser coisa boa, gente. Obrigada, professor. Alguém tem alguma dúvida, comentário, elogios? Alguém? Do movimento da saúde do trabalhador, que também é um movimento que sempre entra e sai, né, na relação com a saúde coletiva. Então, isso é uma das áreas que também sempre faz parte, às vezes mais separada, às vezes volta a participar mais intensamente, né, da saúde coletiva, e foi fundamental para o início. A saúde do trabalhador foi um marco inicial da sua coletiva, super importante, vamos lembrar ainda da Belinha, que fazia o estudo dessa direção, vamos lembrar em teologia social da saúde do trabalhador para, né, adjetivar, dissociar a epidemiologia, então muito importante também isso, né? Eu queria, Rosana, a partir da sua fala e a partir das colocações do Leandro, levantar mais uma questão para você pensar e dizer mais ou menos o que você acha. A questão da democracia, ela, claro, ela diz respeito. A questão da democracia, ela diz respeito basicamente à capacidade de cada um de nós estabelecer relações horizontais com o outro, né? Nesse sentido, todas as hierarquias de autoridade são revistas, né? Uma relação de horizontalidade poderia ter, por exemplo, né, na relação médico-paciente, na relação mãe-filho, né? De propósito, eu escolhi os 2 exemplos, em que saberes apropriados de forma desigual dão autoridades desigual, né, para cada um dos polos, mas que são compensadas por um segundo saber desigual em sentido oposto, né? Então, se o profissional de saúde tudo sabe acerca da ciência e acerca de como atuar em relação ao paciente, o paciente tudo sabe da vida dele e o profissional de saúde nada sabe.
Então, há um equilíbrio, né, nesse sentido. Né? Então, a ideia de horizontalizar também está na democracia, que pensa os homens livres, né? Os homens e mulheres livres, né? Vamos atualizar o pensamento grego assim, né? Ou seja, aqueles que poderiam ser considerados iguais, né? E você traz um exemplo interessante, que não é regulado por nenhuma norma, mas é regulado pelos costumes que faz parte, né, da cultura, né, que são as relações entre o rico e o pobre, né, que não está normatizado nessa referência do favor, mas que assim se dá porque boa parte da cultura está assentada no que a gente chama do costume. Né? É o costume que assim legitima essa cultura da hierarquia, né? E no caso brasileiro, porque aí examinando essa relação de favor, né? Eu acho que sim, claro, existe, o Roberto Schwartz tem toda a razão, lógico, né? Existe essa dimensão do favor, mas eu também creio que há um outro elemento que sustenta o favor e que para o caso do campo da saúde é fundamental. E esse elemento diz respeito também ao costume na relação rico-pobre, que é esta relação que se passa, né, no caso do Brás Cubas, essa relação que se passa, no caso do SUS, é a relação profissionais de saúde e pacientes, né? Uma questão ligada à moral religiosa, no sentido da relação de misericórdia. Nessa relação de dar algo a alguém que não tem, né, existem duas vertentes importantes. Uma anglo-saxã, que trabalha muito mais na linha da solidariedade, na linha da compaixão, do que na linha da piedade. E existe uma outra linha que é bem ibérica, né, portanto, Portugal e Espanha, que é a nossa colonização, que trata da doação de algo no sentido de manter a hierarquia entre o rico e o pobre. Então, o favor é quase sempre do outro lado, né, do pobre em relação ao rico, não é porque, claro, poderia ter um favor mais na horizontalidade, né? Então, as misericórdias são super importantes como história, origem, né, do próprio sistema de saúde. E eu creio que uma parte dessa ideologia, dessa cultura hierárquica da misericórdia, né, que ela reproduz, ela restabelece a hierarquia, né? Quer dizer, quem deve o favor sempre é subordinado, né? Fica presente, principalmente no início do SUS, quando os próprios profissionais de saúde diziam, bem, as pessoas estão aqui e nem pagam, né? É como se eles estivessem fazendo uma misericórdia enquanto trabalhando dentro do SUS. Então, eu acho que essa questão também consolida no costume a posição desigual e fica inviável, obviamente, no sistema democrático. Na verdade, o costume da hierarquia impede a democracia, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso e do Brando também. Há mais alguma questão? Então, não vou na mesma linha, é uma outra dimensão, mas eu queria resgatar um pouco o início da fala da Rosana, quando ela falou da implicação da saúde coletiva, né, e do que nos cabe como vertente científica, como objeto, como abordagem, que não estará nas outras ciências e que nos dá a especificidade, né? E eu queria juntar isso com um pouco da fala de ontem, né, do professor Jair Wilson, professora Lília, quando falaram assim, bom, o que nos ameaça como campo, o que nos tem desfigurado, de certa forma, como campo, é a hiperespecialização, a fragmentação do nosso próprio campo, né? E o grande compromisso e a grande incorporação, não estou achando a palavra adequada agora, mas pelo Estado,
o quanto que a gente começa a fazer produções chapa branca, para dizer né? Então, então, juntando a implicação, as especificidades do nosso campo, as críticas feitas ontem, né? A gente tem grandes desafios mesmo, porque, na verdade, ao fazer a produção de conhecimentos, a gente faz porque a gente quer que o nosso conhecimento, afinal de contas, se transforme em política pública. A gente quer forçar que o Estado, né, reconheça e desenvolva ações que garantam a saúde como direito. Enfim, então a gente tem uma relação de tensão, mas também de sermos cooptados pelo Estado, né? Não, então, eu gostaria de comentar um pouco essa relação ambígua, de certa forma, né? Que é um pouco, a gente quer fazer isso, a gente quer estimular políticas públicas numa certa direção e dar embasamento crítico e científico para que isso se dê, mas ao mesmo tempo a gente de repente vira Estado e fica lá dialogando com o Congresso e cedendo e fazendo concessões, né? Enfim. Não, eu queria esse comentário. E muito obrigada pela excelente palestra. Bom, não havendo outras questões, eu passo então a palavra. Obrigada aí pelos comentários e questões. Eu sou diferente, vou tentar, vou recapelar e depois tento chegar. Não sei se eu chego ali, mas as questões são sempre, nos deixam pensando por vários meses, não só para responder numa mesa, mas assim, a primeira questão que eu acho que a saúde coletiva tem que nos ajudar, e eu concordo com a questão que vocês estavam trabalhando ontem, e eu acho que o que pode nos auxiliar é a separação de governo e Estado. Eu acho que quando eu estou trazendo referencial da Bonnie Hoffman e do Winnicott, parece o Estado tem que providenciar coisas públicas, como as mais providenciam ursinhos de pelúcia, eu estou dizendo a um uso dos equipamentos públicos, saúde, educação, assistência social, talvez segurança, talvez transporte, enfim, podemos fazer essa lista, para que eles possam ser usufruídos pelos cidadãos. Essa é a ideia do objetivo intermediário. Isso não tem nada a ver com o governo. Por exemplo, muitos de nós hoje nos sentimos identificados com o governo, não com o Estado. O Estado brasileiro tem algumas características que dizem aí, ele continua patriarcal, hierárquico, arbitrário, racista, etc. Então, eu não me identifico com tudo isso do Estado, mas eu quero que o Estado mude sua forma de se comportar em relação cartorial aos cidadãos brasileiros. Por outro lado, o governo, esse do governo, e aí acho que esse é nosso medo, talvez de alguns, os medos progressistas, vou dizer assim, né? A gente tem medo do governo ter telhado de vidro, então a gente fica, às vezes, um pouco mais acuado em cobrar do governo que de cobrar desse congresso, por exemplo. Mas a gente tem que cobrar. E aí o resgate que ele faz da epidemiologia social, dos estudos pioneiros da saúde do trabalhador, eu acho que é muito importante. Veja, parte da argumentação que a gente fez contra essa pele canalha aí dos estupradores apareceu do uso de dados objetivos. Mais de 30% dos abortos legais de mais de 22 semanas que foram realizados no Brasil são de meninas até 14 anos. Ontem saiu um outro lá, 26 crianças por dia nascem no Brasil de mães menores de até 14 anos. Então, eu acho que quando a gente tem, essa é uma tarefa que eu estou querendo insistir como tarefa da ciência que a saúde coletiva tem que providenciar. Porque aí a gente municia de uma certa forma tanto o gestor público quanto os grupos, as ativistas, os movimentos sociais, para dizer, gente, tem que defender. Quantos são os entregadores que morrem no trânsito por dia na cidade de São Paulo? Não é banal contar isso. Quando eu estava falando da residência, não estou querendo dizer que contar coisas é banal, mas é que a gente tem que contar sabendo para que conta e dando depois a comunicação adequada. Esse é um outro ponto que, enfim, não deu tempo de entrar, mas a gente tem muita dificuldade também. Quando a gente cria nosso próprio gueto de cientista, falando para cientista, tem muita dificuldade em comunicar, por exemplo, para fora, né? A gente vinha no carro conversando esse abraço, eu tenho tentado fazer marketing social em defesa do SUS, estava com uma
agora com uma série de podcasts, que são tentativas de sair da bolha dos sanitaristas e poder comentar com as pessoas, por que é importante, então, né? Então, acho que a gente ajudar a entender, contra o governo, contra o Estado, o que ele está fazendo, pode nos ajudar, mas sempre vai ser uma ambiguidade isso, porque a gente também está assustado com o que a gente viveu nos últimos anos, né? A gente está assustado com o que a gente viu acontecer. Agora, eu acho, tem o Eduardo Mourão, lá do Rio, que trabalha muito com movimentos de usuários, faz um mapeamento parecido, né, das tradições anglo-saxãs e latinas, pensando mais no protagonismo, na participação. E eu acho que tem tudo isso, porque tem essa questão da piedade, que não é exatamente a do favor, né? Mas eu, nas leituras que eu tenho feito do Schwartz, tenho resgatado muito quando ele fala, assim, que até botei na palestra em negrito, que ele fala de volubilidade e desfaçatez. Eu acho que são outros dois adjetivos dessas elites que é muito interessante da gente não esquecer. Porque a volubilidade desse congresso, a volubilidade é o centrão, gente. Não tem uma coisa que não seja o centrão, que não seja volúvel e desfaçatado. Então, depende de quem paga mais, eu aprovo ou não aprovo pautas de costume. Depende de quantas emendas eu demoro ou não demoro a aprovação de uma lei. Eu acho que é nesse sentido que eu me referia ao Roberto Schwartz, como nos dando uma certa matriz, vamos chamar assim, interessante, pelo menos curiosa, de leitura da nossa sociabilidade atual, ainda que ele esteja analisando o que aconteceu lá no texto do Machado do final do século XIX. Mas eu acho, também nessa apresentação não trouxe, mas eu tenho trabalhado um pouco por uma outra linha, pensando, para mim um grande problema é isso que eu estou chamando da segregação. Então, se a segregação, a imagem, a metáfora, a segregação é uma parede, né? Se levanta uma parede entre uma parte da sociedade brasileira e a outra. Eu acho que o jeito de combater a segregação é criar porosidade nessa parede, abrir porta, janela, enfim, passagens, né? E aí eu acho que a saúde coletiva tem uma função também, de tentar ajudar a mostrar quais seriam esses possíveis, né? Então, por exemplo, por que é importante que classe média queira ir ao SUS, por exemplo, ou que queira frequentar escolas públicas, ou que use o transporte público, né? Porque são estratégias de combate a essa segregação, de espaços onde a gente está todos juntos vivendo, né? A gente tem, isso que eu estou chamando de segregação assim, e também inclusive com o espaço urbano, né? Nós vamos ter eleição municipal agora, este ano, e até agora a gente escutou falar muito pouco, assim, por exemplo, de como urbanamente a gente pode combater a segregação, mas é uma questão urbana, é um problema urbano. Eu posso criar uma cidade que obrigue as pessoas a se encontrarem. Eu posso criar uma cidade que vai criando formas da gente conviver em praças, em feiras, em alguns lugares. Tem tentativas, mas são muito incipientes e muito pouco apoiadas pela política pública. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? E que ajudem a suportar, e que além da hierarquia que a gente está falando, eu acho que tem essa questão da resistência à diferença, né? Então, todos falaram que tem que respeitar as diferenças, reconhecer a diversidade, etc. Mas é muito difícil conviver com alguém que pensa muito diferente de mim. É muito difícil. Existe esforço, existe tempo. Eu tenho que querer escutar, o outro tem que aguentar ser escutado. E a gente tem que ter perdido também esses espaços de diálogo, de reflexividade. Então, assim, eu acho que recuperar isso, para mim, pode ser naif, mas eu aposto muito nessa coisa. Eu acredito muito no trabalho de formiga, né? Do que eu estava falando com o que eu acredito nas formigas, gente. Eu acredito no trabalho de formiga. Porque o trabalho de formiga, no momento, é tudo, sabe assim? Eu acho que eles precisam apostar nisso, porque se a gente, e nós que estamos na universidade, por exemplo, nós que estamos no campo dito científico, temos uma obrigação maior, porque eu acho que nós somos pagos para isso. Então, assim, a gente na universidade tem uma possibilidade de usar seu tempo para estudar, para pensar, para desenhar coisas e mostrar para a sociedade. A pobre senhora que eu estava falando, que trabalha 10 horas, viaja 2 e outras 2, 14 horas por dia ocupada em sobreviver, não tem tanto tempo, não tem tanta disponibilidade, não é que ela não tem capacidade, ela não tem disponibilidade interna para ter esse trabalho. Então a gente tem que ajudar a retomar isso na nossa sociedade. E eu acho interessante, por exemplo, na questão que a gente está discutindo aqui no Brasil, das igrejas pentecostais, sabe? Que por um lado, muitas delas vêm criar como se fosse um exoesqueleto, né, para conter essa sociabilidade violenta, racista, etc. Mas que tem alguns pastores muito interessantes que estão dizendo, saíram agora, dizer que essa período estupradora era uma vergonha, que não podia ser. Então, assim,
Eu acho que também a gente tem que entender qual é a função, e acho que nisso a saúde coletiva está devendo. Tem mais gente estudando isso pela antropologia, no Cifiche da vida, assim, que é qual é o papel, por exemplo, e qual é o papel político que essas igrejas estão fazendo. Porque não é só porque elas são sacanas que o povo vai nas igrejas, não é só porque o Silas Malafaia paga. Há uma função afetiva, política, social da comunidade, na micropolítica, e que a gente tem que estudar, por exemplo. A gente estuda pouco, né? Eu acho que a gente tem que fazer esses esforços para tentar recuperar essa possibilidade de horizontalizar um pouco, né? Porque em extremo nunca haverá uma horizontalidade completa, mas eu acho que a promessa de horizontalizar já é algo que produz uma subjetividade diferente, né? Eu posso dizer para o meu médico, a gente trabalhava isso quando eu fiz muito filho trabalhando da gestão autônoma da medicação, né? Os pacientes falavam assim, não, eu minto para o médico. Como é que você mente? Porque se eu não mentir, ele vai ficar bravo, depois na próxima vez que vão não me tratar bem. Então é melhor mentir. Então, se a gente construir com eles que podia não mentir e defender que ele queria tomar menos remédio, um trabalhão, entendeu? Porque as pessoas não acreditam que isso vai ser possível. Pela história, do favor, da submissão, da humilhação, né? Por isso que eu tenho insistido muito. Para mim, assim, a tarefa política príncipe que a gente tem pela frente é criar porosidade nessa segregação, né? Brasileira e poder aumentar espaços de diálogo e de reflexividade. Sem isso, eu não vejo que a gente vai melhorar muito. Isso, para mim, é uma tarefa política. Assim, também, eu acho que, apesar do título falar de desafios científicos, né, você nos ajudou a ir além disso e pensar nesse cenário macro-político. Eu tinha feito uma perguntinha para ela aqui, que era, eu acho que eu perdi na hora da apresentação, qual é a referência completa do livro do Roberto, do Schwartz. Então, é uma recomendação, é uma sugestão de dever de casa para os... Ideias fora do lugar. Gente, ó, para comprar, hein? E ler, tem muito ensinamento ali. Acho que podemos, então, agradecer aqui ao pouco. Pela minha vontade, a gente não parava e ia ficar extraindo mais aqui e debatendo mais. Mas muito obrigado. Obrigado a todos os presentes pelo nosso cerimonial. Obrigada pela presença da professora Rosana e do professor Hildeberto. E também parabenizo pela palestra tão enriquecedora e discussão também. Obrigada.